Olá, hoje estamos aqui na TV Naik para mais um programa junto com o nosso amigo e advogado Dr. Antônio Carlos Domingos Júnior. Os direitos dos pacientes com câncer. Doutor, eu recebi uma lista aqui, eu encontrei 16 direitos do paciente, né? E eu estou vendo aqui os direitos sociais que tem, entre eles o BPC, o benefício de prestação continuada para a população de baixa renda, saque de FGTS, saque de PIS, PASESP, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e fora outras dezenas que não se encaixam na parte social aqui. Primeiramente, eu gostaria da sua apresentação e, por favor. Olá, doutor Marcelo. É um prazer estar aqui, é uma honra estarmos expondo sobre alguns direitos das pessoas com câncer. Doutor, em primeiro lugar, eu gostaria adentrando a questão dos direitos sociais, eu gostaria, doutor, de iniciar falando sobre o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. É um benefício que está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, em que prevê uma assistência à população de baixa renda, ou seja, a pessoa com câncer que não está assegurado pelo INSS, ele tem esse direito, assim que afastado, em que comprovada a incapacidade laborativa, ele tem esse direito de receber o benefício, então, pela Previdência Social. É um benefício destinado à população mais carente, tem alguns requisitos, em que um deles é que a renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, destinado às pessoas mesmo que não têm condições de subsistência. Isso é muito interessante. A pessoa já não tem uma condição de subsistência, doutor Antônio, e ainda tem um câncer com ele para tocar a vida dele. Saber disso, muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas nesse cunho social não têm essa informação, que mesmo não tendo recebido a arrecadação do fundo do FGTS, entre outros, por trabalhos anteriores ou atuais, ela poder se beneficiar de um montante financeiro mensal que ajude na sua subsistência. Eu acho extremamente importante. Doutor, explica para nós. Hoje, o paciente com câncer, quando ele recebe o diagnóstico, ele está totalmente fragilizado, ele e a família. Mas ele tem direitos. E esses direitos estão constituídos por leis. Sim. Dentre eles, o saque do FGTS. O que é o FGTS? O que é esse saque? Põe para nós isso, fazendo favor. Bom, o FGTS, ele é um valor que vai sendo depositado, né, pelo empregador, então, ao longo do tempo, e esse valor ele pode ser convertido em favor do trabalhador, certo? Em alguns momentos da vida dele, como na aposentadoria, após a dispensa de algum serviço. Então, quando o trabalhador com câncer, a pessoa é diagnosticada com a doença, ele tem o direito a sacar esses valores. Certo? E é integral esse valor, doutor Antônio? Sim. Porque ele teve 10 anos de recolhimento de FGTS de uma empresa X. Ele consegue retirar todo esse dinheiro para fins de seu sustento e demais atividades? Sim, ele pode sacar integral, certo? Uma coisa que é interessante também é que não apenas para o trabalhador, e sim também para os seus dependentes, como seu cônjuge, o filho de até 18 anos, um enteado, um curatelado, uma pessoa próxima que seja dependente também do trabalhador. Uma coisa também que é interessante é que, como o doutor mencionou, acerca da integralidade dos valores, ele pode sacar
não apenas uma vez, mas sempre que houver necessidade, enquanto perdurar a situação, por exemplo. E o crédito for sendo feito pela empresa, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um filho dependente e ele está com diagnóstico de câncer, eu posso fazer o meu saque de FGTS para a utilização de custeio de questões financeiras envolvidas com meu filho, por exemplo. Exatamente. Isso é muito importante, as pessoas não saibam. E não só filhos, mas dependentes, cônjuges, isso pode. Sim, exatamente. Também um detalhe, a cada saque que ele faz, se ele voltar a fazer jus a esse benefício em outros empregos, ele sempre pode sacar, mesmo que no emprego atual. Muita gente acha que apenas em relação aos empregos anteriores. Não, ele pode sacar também em relação ao emprego atual. Doutor Antônio, isso é importante. Pensando em termos de câncer, câncer hoje é uma doença crônica. Hoje nós temos pacientes com câncer com 5, 10 anos. Sim. As pessoas têm que saber disso. A doença ela leva curso 20 anos, então é uma longa jornada. E o fator financeiro ele jamais pode deixar de ser esquecido nisso. Até para a tranquilidade da pessoa. Então eu acho muito válido isso. Tem algum detalhe a mais, Antônio, podemos seguir mais para os outros saques aí? Em relação ao saque do FGTS, nós temos que lembrar que é um procedimento simples em que o trabalhador pode comparecer nas agências da Caixa Federal e solicitar apenas com os documentos pessoais, a carteira de trabalho e um laudo recente do médico. Isso é muito importante. Às vezes nós temos uma ideia que nós precisamos de uma infraestrutura grande ou é um setor difícil de ter acesso. Então, comparecendo a uma Caixa Econômica Federal com os documentos pertinentes e um laudo elaborado com provavelmente o CID, que é o código da doença que comprova o câncer, mais os resultados, é possível dar andamento nisso. Então, muitas vezes está próximo. Sim. Como está próximo, as pessoas têm que ter ideia disso. Exatamente. Eu vejo, pela experiência, falando da parte médica, na qual aqui no NAIC nós trabalhamos e vemos assim, infelizmente o câncer, eu sempre comento isso, ele atinge pessoas em momentos inesperados. E nós temos que cercar de situações e melhorar isso. E eu acredito que o trabalho do advogado nisso é muito importante. O que seria o saque do PIS/PASESP, doutor Antônio? O que nós temos nisso aí? O que representa para o paciente? Veja bem, da mesma forma que o trabalhador tem direito ao saque do FGTS, tem direito também aos valores que são depositados em relação ao PIS/PASEP. Então, o PIS ele vai sendo depositado na Caixa Federal e o PASEP, já é um pouco mais antigo, pode ser retirado nas agências do Banco do Brasil. O procedimento também é muito simples, lembra muito ao procedimento do FGTS. O paciente deve levar um laudo também, os documentos pessoais e solicitar a retirada desses valores. Doutor Antônio, esses saques, esses programas, FGTS, PIS, PASEP, são programas de cunho social, que o dinheiro fica depositado inicialmente pelo empregador à disposição do empregado em situações emergenciais. Exatamente. Uma delas nós classificamos o câncer e não só a pessoa que está doente, mas sim seus dependentes diretos. Exatamente. De uma forma clara, com documentos, lógico, para não gerar fraudes, e a documentação da doença em si que ele tenha. Então as pessoas têm que saber que pode ter isso e que pode ter de empregos anteriores, do seu emprego atual e realizar múltiplos saques conforme o passar do trabalho que vai se depositando também. Exatamente. Ótimo. Doutor Antônio, e a questão muito delicada que é a aposentadoria? O câncer ele tem várias, vamos colocar, facetas aí. A pessoa muitas vezes pode ter uma perna amputada, pode ter uma deficiência grave em que ele não vai conseguir ser recolocado na sua força de trabalho. E aí gera a questão da aposentadoria por invalidez.
Como o senhor vê essa questão relacionada ao câncer? É possível? A lei permite? Sim, com certeza. Veja bem, doutor, assim que constatada, vamos dizer, a incapacidade laborativa, o paciente pode requerer a aposentadoria por invalidez. Nós devemos nos lembrar que antes até mesmo desta situação, o paciente tem direito também ao auxílio-doença, né? Então, ele pode requerer o afastamento do seu trabalho e tem o direito de recebimento pela Previdência ao tempo que estiver em tratamento. Certo. Com o agravamento, vamos dizer, dessa situação que possa causar uma incapacidade permanente, a pessoa com câncer, o paciente, ele pode solicitar também a aposentadoria por invalidez. Tem um detalhe, doutor, que muitas das vezes a própria Previdência Social já encaminha numa situação de auxílio-doença, já encaminha o próprio paciente para a aposentadoria por invalidez. Lembrando que na Previdência Social ele vai ter uma avaliação médica da sua condição clínica. Então isso que é importante as pessoas saberem. Muitas vezes a condição do paciente, a hora que ele chega para uma saída não permanente do trabalho, né? Ele chega para uma saída temporária, e aí acontece a seguinte situação: ele é avaliado e visto que ele está realmente inválido para a atividade. Sim. E por si só tem esse caminho. O outro caminho é a tentativa do próprio paciente tentar a aposentadoria por invalidez. Exato. Essa aposentadoria demora muito tempo, em média existe alguma questão, porque as pessoas ficam preocupadas com o tempo, né? Você dando a entrada, isso é meses, anos, tem alguma regra, doutor Antônio? Pode levar alguns meses, doutor, mas não muita coisa, em torno de 3 meses no máximo para se sair uma aposentadoria, sendo comprovado devidamente. O doutor tocou num assunto, num tópico muito importante. É necessário o laudo médico, né, devidamente atualizado. O laudo não deve ter mais de 30 dias. E o laudo vai ser muito importante para se passar na perícia. É o laudo que inclusive, que define a situação perante o perito. Olha que interessante. Então você tem os saques de depósito do empregador, depois você tem a questão da sua aposentadoria por invalidez. Exatamente. Com laudo atualizado. A questão do saque, você em agência Caixa Econômica ou Banco do Brasil, conforme o tipo de benefício social, e aí você tentar se enquadrar, se é temporário ou se é uma por invalidez definitiva permanente. E aí você conseguir essa questão que muitas vezes a própria Previdência Social encaminha para isso. Então, de uma certa forma, o amparo existe. A questão é a pessoa se movimentar e buscar seus direitos. Sim, exatamente. E eu acho que é importante esse bate-papo nosso, doutor Antônio, para centralizar as pessoas nisso. Uma outra questão que é muito discutida, eu gostaria de ouvir a opinião, é a isenção de IPVA. Isso aí, como funciona? Doutor, as pessoas com deficiência têm o direito à isenção tributária tanto para a compra de veículos quanto a isenção de IPVA. A isenção de IPVA, então, apenas lembrando, essa isenção é concedida para pessoas com deficiência, ou seja, então quando a patologia causa uma limitação motora no paciente, como o doutor mesmo mencionou, pode haver algum problema em relação a um dos membros do paciente, as pernas, os braços, às vezes até a incapacidade para dirigir. A isenção do IPVA, ela se enquadra nessa situação, onde o paciente ele pode dar entrada na Secretaria da Fazenda e requerer
no veículo, seja independente do veículo ser novo ou usado. Isso é importante. Um outro detalhe, doutor, é a isenção também tributária para compra de veículos novos, em que o paciente, se for o caso, ele deve solicitar a alteração da sua CNH para dirigir um veículo adaptado, um veículo com alguma adaptação. Ou se ele também não for condutor, ele pode entrar também nessa categoria e requerer também a isenção de impostos como IPI, ICMS para compra de veículos novos. Essa é uma questão que é amplamente discutida e que nós percebemos que hoje está tendo um afunilamento, doutor Antônio, nos últimos 10 anos, porque era uma questão mais fácil de se conseguir. O senhor me corrige se eu estiver colocando alguma coisa não correta. O que se percebia? Hoje o laudo tem que ser cada vez mais bem elaborado para a pessoa conseguir esse desconto que pode chegar próximo a 30%. Exatamente. Existem várias questões. Primeiro, a pessoa não pode vender o carro, achar que em um ano ela vende o carro. Exatamente. Ela precisa ficar com um período maior com o carro, até para evitar um comércio que você vai estar pagando o carro. Não é esse o intuito das pessoas, mas infelizmente nós temos que cercar disso. Sim. Outra questão o que esse paciente na sua direção tem realmente de limitação, porque o câncer é uma doença muito ampla. Você pode ter um câncer de pele, não, isso não vai te limitar a dirigir. Exato. Você pode ter um câncer de estômago, não, isso não vai te causar limitações na direção. Não, agora você tem um câncer que acometeu o seu braço direito, o braço de câmbio, você tem uma perda da limitação, você tem dor, você tem metástase óssea, você tem questões físicas que vão te limitar. Aí parte para o outro laudo médico específico mostrando essa deficiência sua e muitas vezes se consegue. Eu vejo isso como um processo um pouco mais moroso do que um saque de FGTS. O senhor me corrige se tiver, é um pouco mais trabalhoso, a pessoa não vai conseguir uma isenção de carro, acha que... Muitas vezes a gente recebe essa dúvida. Eu quero uma isenção de tributação de carro, vou ter uma economia de 20%, 30%. Olha, não é assim. Exatamente. Você precisa ter uma justificativa que você fisicamente compense o Estado fazer isso. Exatamente. No caso, para se adquirir um veículo zero, doutor, é necessário, em relação ao tempo, que a pessoa fique pelo menos 2 anos com o veículo. E o doutor tocou um assunto também muito importante. É necessário demonstrar essa alteração motora no paciente. Então, não basta que a pessoa tenha uma neoplasia, uma moléstia que às vezes não acarreta um comprometimento na função motora da pessoa. Um exemplo muito prático é o câncer de mama, quando há a retirada total da mama e por conta da cirurgia, que o doutor me corrige as questões técnicas da cirurgia, mas por conta da cirurgia que há o esvaziamento das axilas, há essa perda da função motora do braço. Então é uma situação mais recorrente de se conseguir tirar a CNH. Lembrando, doutor, que não basta apenas o laudo médico, e sim também passar por uma perícia no Detran para se tirar uma carta especializada, exatamente, que é um requisito para se adquirir o veículo. Ok. Doutor Antônio, nós estamos fazendo nossas considerações finais. Eu acredito que nós pudemos explanar algumas questões importantes. Tem mais questões para discutir, nós podemos dar sequência em outros programas. O TV NAIC agradece a sua presença aqui conosco, sempre nos enriquecendo com temas importantes à população, né?
muito feliz por estar aqui e deixe seu comentário, faça a sua observação aqui nos nossos meios de comunicação e obrigado. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, Antônio. Eu que agradeço, doutor, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É um trabalho muito importante que o doutor, a TV NAIC está fazendo de levar informação à população. São procedimentos, às vezes, simples, como os direitos sociais, em que as pessoas muitas das vezes não têm conhecimento. Então, é um trabalho muito interessante que o doutor está fazendo. TV NAIC, agradeço. Obrigado. Obrigado, doutor.